15 de novembro é dia da Proclamação da República. Hoje vamos falar sobre a história e a herança do regime de governo do Brasil. Semana da Música. Como a melodia pode funcionar como terapia? Os cuidados com a saúde dos olhos. Quais os sinais que precisam despertar nossa atenção? É dia de conhecer os Cromonautas, a turminha que faz parte da nova série produzida pela APECOM. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 12 de novembro, sextou aqui no Notícias do Bem. Que bom que você está com a gente. A partir de agora, 2 horas de muita informação para você aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todos esses destaques que você viu aí e muito mais a gente vai estar trazendo para você, né, Tainá? Boa tarde, sexta-feira. Boa tarde, querido. Muito bom ter você aqui com a gente, acompanhando a nossa programação. E meu convite é que você permaneça com a gente, se possível, até o final da nossa programação, né? São 2 horas aí de programação a partir de agora, com muita entrevista, muito conteúdo bom, preparado com muito carinho para você. E eu convido você a participar, curtindo esse vídeo, compartilhando com seus amigos, familiares e, claro, se inscrevendo em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, né? É isso, então... É verdade. E já vai deixando o seu recado aí pra gente. Já interaja aqui, né, no chat do nosso canal. Deixa o seu bom dia, boa tarde, diga de onde você está falando, o que você está fazendo, o que está programado aí para o seu fim de semana, compartilha com a gente, vamos interagir nesse espaço, afinal de contas é muito bom conversar com você, é muito bom saber que você está com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, então estamos esperando a sua participação aqui no chat do canal, tá bom? Ricardo Rayer está aqui com a gente, o Robson Félix também. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Tenham um bom dia. Angra dos Reis, Rio de Janeiro, olha só. Pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos e a gente conta com a participação de todos, então. Muito bom. Bora de notícia? Bora de notícia. Vamos lá. Entre os dias 16 e 22 deste mês, comemoramos a Semana da Música. A música faz parte da nossa vida, né? Marcando momentos, fazendo histórias, mas também é terapia. Faz bem para a saúde. Além de relaxar e entreter, a música também é um aliado da saúde. Com a musicoterapia, pacientes são tratados por meio de canções. O método ativa todos os sentidos do corpo humano, trazendo benefícios ao paciente. A música, ela atua em diversas áreas do nosso cérebro ao mesmo tempo, né? Então ela vai trabalhar aí com a área auditiva, visual, motora. E quando a gente canta ou quando a gente toca algum instrumento, a gente exercita essas funções e deixa elas como que mais fortes. Ouvir e tocar música ajuda a melhorar as frequências cardíacas e respiratórias, sendo muito eficiente em vários tratamentos. Elizabeth foi vítima de AVC, é paciente e compartilha a eficácia do acompanhamento. Em 2019, eu tive um AVC que paralisou todo o meu lado direito, inclusive a voz. Não saía direito, né? Aí eu comecei a fazer musicoterapia com eles, né? Aí eu babava, eu engolia, na hora de engolir, ia para o lugar errado. Aprendi a cantar junto com eles. É muito bom. A música, como atividade terapêutica, atua no campo da prevenção, com foco na qualidade de vida, ou simplesmente trabalha em conjunto com outros processos que fazem parte da etapa de reabilitação. A gente tem aqui no nosso instituto essas atividades terapêuticas de música, que elas atuam juntamente com as demais etapas do processo de reabilitação. A música vem como uma etapa complementar para todo esse processo de reabilitação. Eu perguntei a Deus no céu, ai, por que tamanha judiação? Bacana esse trabalho desenvolvido pelo Hospital Lúcio Montoro, aqui em São Paulo, esse trabalho de reabilitação através da musicoterapia. Muito bom, né? Você viu o resultado nela? Muito bacana. Testemunho muito bom.
O número de evangélicos na Itália é muito pequeno. Alguns estudos mostram que o índice fica em torno de 1%. Por isso, o país, assim como em outros da Europa, se transformou ao longo dos últimos anos um grande campo missionário. Verdade. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros mantém uma congregação em Pistoia, na região da Toscana, onde o trabalho de evangelização vem sendo desenvolvido em várias frentes, inclusive nas ruas e nas feiras da cidade, como você está vendo aí nas imagens. No Notícias do Bem de hoje, a gente vai mostrar mais a respeito desse trabalho e vamos conversar ao vivo com o reverendo Samuele Baroncelli, que é o pastor daquela congregação. Você pode participar com a gente também. Já pode deixar a sua pergunta ou fazer o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação, então, no nosso Notícias do Bem, para falar também sobre esse assunto, né? Missões na Itália. E uma galera muito animada e curiosa faz parte, né, da nova série produzida pela APECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Pois é, o Notícias do Bem preparou uma reportagem muito especial apresentando a turminha dos cromonautas para vocês. Assista um trechinho do que vem por aí. O elenco do live action é composto por 5 crianças. Juntas, elas vão desvendar mistérios em cada episódio. A série infantil surgiu como um entretenimento para a garotada durante a escola bíblica de férias. Os primeiros episódios foram gravados em 5 meses e transmitidos no programa de TV Verdade e Vida. Os cromonautas fizeram tanto sucesso que a série ganhou novos episódios e edições especiais. E os cromonautas já vão marcando o público infantil. A trilha sonora e a abertura estão na cabeça da criançada. Cromonauta, reativa a vida colorida, é pra valer. Cromonauta, agitar esse mistério, nós vamos resolver. Cromonautas. Produzida pela Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, a APECOM, a série transmite de forma leve e dinâmica a boa notícia que Jesus veio trazer, gerando transformação e impacto. Todos os episódios já estão disponíveis no canal oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, no YouTube. Os cromonautas surgiram com a possibilidade, não se chamavam cromonautas ainda, mas nós estávamos conversando sobre a possibilidade de termos alguma forma, alguma maneira de chegar nas crianças com aquilo que seria o equivalente à escola bíblica de férias, sendo que em plena pandemia de forma virtual. Então, as conversas começaram por aí, com a tentativa de criar algum produto que substituísse a escola bíblica de férias presencial durante as férias de julho desse ano, né, enquanto a pandemia ainda estivesse acontecendo. Relaxa! Não tem nada intergaláctico por aqui, mas a gente pode estar sendo vigiados numa missão secreta de espiões. Bem legal, daqui a pouquinho você vai conhecer então mais a respeito dessa nova série da APECOM, né, os cromonautas. Pra galerinha aí, né, pra turminha que tá em casa, olha aí, mais uma boa opção, né, às vezes os pais ficam preocupados, né, o que eu coloco pros meus filhos assistirem, olha, tem mais uma opção aí, os cromonautas. Exatamente. Tem uma mensagem aqui do Elton Pereira, que colocou: graça e paz, Tainá e Quirino, e a todos os irmãos. Há dias que eu não assisto o melhor jornal de notícias do bem. Olha. Amo música, musicoterapia é uma área que me interessa muito. Muito bom, né? E a Delva marcando presença aqui, mandando um abraço para todos. Certo. Vamos lá. A República do Brasil completa 132 anos neste dia, né? No 15 de novembro. A proclamação foi resultado de um levante político-militar que deu início à República Federativa Presidencialista. Fica marcada a figura do Marechal Deodoro da Fonseca como responsável pela efetiva proclamação e como o primeiro presidente da República Brasileira, um governo provisório que foi de 1889 até 1891, mas quem está com a gente ao vivo no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto e nos dar uma história a respeito da República Brasileira é o professor do Mackenzie, professor Daniel Carvalho, mais uma vez participando conosco. Professor, é sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso Notícias do Bem para a gente conversar sobre história. A honra é minha de estar aqui novamente com vocês, conversando sobre esse assunto fascinante, né? Agradeço de novo o convite de vocês para
falar um pouquinho do Brasil, falar um pouquinho desses assuntos importantes. Imagina, a gente que agradece. Primeiro, do ponto de vista histórico, né, eu queria que o senhor colocasse a gente lá em 1889, né, finzinho do Império. A gente sabe que a situação do Dom Pedro II já não estava boa, apesar do Marechal Deodoro não ser exatamente um republicano, ele era mais para monarquista do que para republicano. Mas como é que foi todo esse desenrolar da história da proclamação da República Brasileira? Então, a proclamação da República Brasileira é um resultado, né, de um processo bastante longo de transformações que começaram assim, se nós formos usar uma média duração aí, né, pensar em processos um pouco mais longos, começou a se efetivar a partir de 1850, né, com a proibição do tráfico negreiro. Né. Por quê? O que isso tem a ver com a República do Brasil? Bom, porque a transformação na base da mão de obra brasileira, né, para cada vez mais uma mão de obra baseada no trabalho assalariado, transformou os interesses e até mesmo a geografia desses interesses econômicos, dando maior protagonismo para uma elite cafeicultora, né? E uma elite cafeicultora na região de São Paulo, por exemplo, né? Então isso vai transformar o equilíbrio de forças que sustentavam a monarquia, né? Então, nós temos que olhar para esse processo como um processo um pouco mais longo, né? E nós temos várias maneiras de explicar essas coisas. É claro que existem tradições que são mais economicistas, como eu acabei de colocar, né? Que olham para a economia, para explicar os fatos políticos, ou para dar uma sustentação para os fatos políticos, e outros não. Outras tradições são mais focadas nas personagens importantes que participaram desse processo. Então, é mais tradicional a gente se lembrar, claro, do Deodoro da Fonseca, do Quintino Bocaiúva, do Benjamin Constant, até o próprio Campos Salles, que vai se tornar presidente depois, o Floriano Peixoto, né? O Rui Barbosa, né? Então essas figuras são figuras importantes do processo. O que acontece em 89 é que, a partir da abolição da escravidão, você vê também uma força ainda maior dada aos movimentos abolicionistas, né, que tinham vencido finalmente, né? É claro que essa vitória não é uma vitória curta, nem de curto prazo, é uma coisa muito longa que vem acontecendo, é um processo também difícil em si mesmo de explicar, mas a abolição tinha chegado, o exército brasileiro tinha um ressentimento muito grande da monarquia por conta das questões militares, né? Vários militares quiseram se pronunciar politicamente nos últimos anos, antes de 89, e foram punidos exemplarmente, né? Isso gerava um ressentimento. Dentro do corpo militar havia um ressentimento também ligado à Guerra do Paraguai. Havia uma ideia, né, entre os militares de que os militares tinham salvado o Brasil na Guerra do Paraguai, tinham assumido um papel de protagonismo, mas que esse protagonismo não era reconhecido pela elite política, né? Isso fazia com que essa mocidade, porque foi isso, né? Foi a mocidade de soldados, então a mocidade militar é que encabeçou o processo e acabou, nos últimos tempos desse processo, na radicalização desse processo, acabaram convencendo, mais ou menos assim, o Deodoro da Fonseca, que era, como o Quirino falou, monarquista, né? Ele não era republicano de forma nenhuma, era um monarquista leal ao imperador. Contudo, entretanto, não obstante, nesse momento a figura do imperador já está bastante debilitada, e o seu maior ministro, né, que era como uma espécie de primeiro-ministro, que era o Ouro Preto, ele tinha grandes rixas com o Marechal Deodoro. Então o Marechal Deodoro, reticente, né, nos últimos momentos ali, ele assume também, pelo que a gente conhece, para evitar uma radicalização maior do processo, ele assume a dianteira. E a elite do exército, por exemplo, a Marinha não participou, né? A elite do exército mesmo completamente, ela fica de fora desse processo. Nós temos, assim, de alta patente, praticamente é só o Deodoro da Fonseca, que, para não radicalizar o processo, ele estava doente, estava adoentado, disse que não tem condições, etc., mas ele, não, peraí, então vamos lá. Então ele sobe no cavalo
cruza lá o Campo de Santana, vai até a Praça da Aclamação, né, que depois vai se tornar Praça da República. E ali, então, reza a lenda, como a gente... uma vez a gente conversou sobre as figuras, né? Há muito de memória coletiva e construção imagética, né? Reza a lenda que ele teria mais ou menos nos moldes do Dom Pedro I, né? A cavalo, tirado o chapéu e proclamado a República, né? Então é um processo que é de construção. E aí a gente tem as imagens, o belo quadro do Benedito Calixto, mostrando ali os soldados, tiros sendo dados, né? Uma salva de tiros. Tem a figura do próprio Deodoro da Fonseca, do Bernardelli, né, que era um pintor muito importante naquele momento, é o autor daquele famoso retrato do Machado de Assis, né? Bernardelli faz o Deodoro da Fonseca a cavalo, olhando para cima, com uma iluminação, assim, quase como se o enviado de Deus, né? Vamos valorizar esse negócio aqui, né? O pessoal da propaganda já trabalhava naquela época também, não é isso? O senhor falou bastante da questão histórica, e só para a gente fechar essa questão histórica, o senhor abordou diversos aspectos, professor, mas tem um aspecto também de que Dom Pedro não tinha filho, né? Isso também era um problema, porque existia uma preocupação de que a princesa ia assumir, mas quem ia governar, na verdade, era um francês, né? O Conde D. Então também tinha essa preocupação nas elites brasileiras, né? Só para a gente fechar essa coisa histórica. Sim. O Conde D, ele era uma persona non grata entre muitos militares, tá? Ele teve um papel de protagonismo no fim da Guerra do Paraguai, quando Caxias, o Duque de Caxias, né? O famoso Duque de Caxias, da onde vem a expressão... Dizem alguns que a expressão "você é muito Caxias", querendo dizer que a pessoa é muito certinha, diz que vem do Duque de Caxias, que era uma pessoa muito cheia de detalhes, um cara detalhista, né? E o Duque de Caxias, na Guerra do Paraguai, já não queria mais continuar com a guerra, porque o Solano Lopes já tinha fugido, já estava sumido nos matos, mas havia, dentro da monarquia, na elite da monarquia, havia uma ideia, uma premissa de que a Guerra do Paraguai só seria encerrada quando Solano Lopes capitulasse, ou seja, quando ele dissesse, não aguento mais, chega, vocês venceram. Ou seja, eles não dariam a guerra por encerrada antes disso. Né? E o Duque de Caxias volta. O Duque de Caxias, ele diz, não consigo mais, não posso mais, não vou mais participar, né? Por uma série de motivos, desequilíbrios políticos. O Conde D, então, assume no finalzinho, e é um momento de ainda maior violência, né? Que a Guerra do Paraguai é uma guerra extremamente violenta, isso na década de 70. Né? Então, o Conde D se torna essa persona não grata. E ele, então, é o genro do imperador. De fato, o imperador não tinha herdeiros masculinos. Na tradição portuguesa, as mulheres não governam, são regentes. Né? Não é como na tradição inglesa, que as mulheres podem governar como rainhas. Na tradição portuguesa, houve rainhas portuguesas que governaram, mas não como rainhas, mas como regentes. Como regentes. Né? Dona Maria, por exemplo, regentes. Né? Dona Maria I, né? Que no Brasil tem uma imagem péssima dela, né? Mas em Portugal ela era muito bem vista, tal, como uma rainha bastante liberal e tal. E no caso, né? A Dona Isabel, ela poderia ser regente, né? Mas eles tinham essa questão também, quem é que iria governar de fato, seria o Conde D, mas nós precisamos nos lembrar que o Império Brasileiro funcionava de maneira parlamentarista e o monarca não tinha todo esse poder que a gente imagina, né? O parlamento e o conselho ministerial era quem mais governava de fato, né? Então nós vamos ver aí um rearranjo, né? É interessante que dentro do Exército, que foi quem comandou o processo, e por isso que o processo é chamado de golpe militar, por que golpe militar? Né? Isso é uma questão interessante. A nossa República, né? A República Brasileira, que era para ser digamos assim, na visão da época, que era uma visão progressista, positivista, a República era uma evolução. Ela era melhor e mais democrática que a monarquia, certo? Era assim que eles pensavam, né? Os partidos republicanos, essa mocidade do exército, eles estudavam isso, né? Estudavam com professores e tal, e eles iam sendo entusiasmados por essas ideias. Então, no Brasil, aquilo que seria uma evolução rumo a um governo mais participativo e mais democrático, veio pelas mãos de um golpe.
Por que golpe? Porque, de fato, não estava posto. Era ilegal fazer aquilo. O Brasil era uma monarquia. Então, você simplesmente dizer, ó, está proclamada a República, tchau, família real, podem ir embora. E eles só foram expulsos do Brasil, só puderam voltar em 1920, né, que os herdeiros puderam voltar e tal, para o Brasil. Antes disso, não foi possível voltar da Europa. Então, é um processo de golpe, porque, de fato, mobilizaram armas. O Pedro achava que o processo era para tirar do ministério o Ouro Preto. Quando ele estava... Dom Pedro não estava no Rio de Janeiro, né? Ele estava em Petrópolis. E ele volta para o Rio achando que, olha, eles querem tirar o Ouro Preto, então vamos convocar um novo ministério e tal. E quando ele chega, vê que a coisa tinha se radicalizado e que não bastava tirar o Ouro Preto, que era o primeiro-ministro, que a coisa tinha ido muito mais longe, né? Então, a nossa república começa assim. E há uma ideia geral de que da elite cafeicultora paulista, de que foi um processo harmonioso, que todo mundo gostou e tal, e não foi nada disso, né? Da primeira década da República é extremamente complicada, tensa, demissão de ministros, à torto e à direito, porque era difícil você pegar um país como era o Brasil, né, um império, e dizer que aquilo ia virar agora uma república federativa, né? Os Estados Unidos do Brasil, esse era o nome, né? República dos Estados Unidos República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, não é isso, professor? Exatamente. E à época, por exemplo, até o Eça de Queiroz, ele escreveu que nós iríamos nos fragmentar, ele tinha certeza disso. Ele falou assim, ó, isso aqui vão virar umas 20 repúblicas, né, sem expressão, sem força e tal, e ele tinha essa ideia. Não aconteceu, é claro, né? Foi forjado com muita dificuldade um pacto federativo para que os interesses provincianos fossem equilibrados em torno de um governo central no Rio de Janeiro, né? Mas um equilíbrio tenso, como a gente sabe. Tivemos algumas revoltas, né? E não foi assim tão simples. Então, a República, ela se fez, se concretizou, mas debaixo de muita polêmica e muita discussão no parlamento e pouca participação tanto do povo, né, quanto da elite militar. Porque o que a gente percebe de fato é que foi esse grupo médio de militares que se mobilizou. E por muito tempo se imaginava que, por exemplo, eles tinham aprendido com o Benjamin Constant, que era professor, né, do colégio militar, né? Então, eles acreditavam que o Benjamin Constant que tinha essas ideias ilustradas e tal. E a documentação sugere que, na verdade, os alunos do Benjamin Constant que instavam, que instigavam o Benjamin Constant a fazer parte e a encabeçar e tal. Então, é interessante notar que houve, sim, um protagonismo desses jovens militares que tinham na cabeça essas ideias malucas, de que, na época, as ideias malucas, né, claro, né? Fora que a elite civil, né, que era republicana, um grupo, por exemplo, o Partido Republicano no Rio de Janeiro, o Partido Republicano em São Paulo, do Rio de Janeiro é anterior ao de São Paulo, eles não tinham força, né, para dar o golpe, para ser um golpe civil, né? Então, foi justamente um conjunto de fatores que acabam fazendo com que o processo aconteça. Mas lembrando que existe uma pavimentação anterior, de 50 anos antes, né, de 30 anos antes, para tentar organizar isso, né? Então, a visão que se tinha da monarquia vai ruindo, vai sendo esboroada, os interesses econômicos vão se enraizando nessa elite cafeicultora, que já não tinha mais os mesmos interesses, e o mundo passava pela segunda revolução industrial. Então, para esses jovens, ficava claro que não combinava mais uma monarquia e que era preciso um novo sistema, né? Então, as transformações, digamos assim, macroeconômicas e geopolíticas mundiais também conspiraram, entre aspas, para que o processo chegasse lá. Mas não é uma coisa assim inexorável, como se fosse um trem
que necessariamente vai dar na estação final, que era a República. Não é isso, né? São vários projetos políticos conflitantes e, no fim deste conflito, um vence, mas não porque já era sabido que ele iria vencer, né? Mas é porque deu certo dessa forma, né, professor? Exatamente. Professor, como é que a gente pode, talvez, pensar como que, na época, né, como que as pessoas em si reagiram a tudo isso, né? E hoje, qual a herança que nós podemos ver desses 132 anos, né? Então, existe uma tradição de que o povo assistiu bestializado. Essa frase é famosa, né? Que o povo assistiu bestializado à proclamação. Por que bestializado? Assim, como se não entendesse, né? Como animais, é isso, né? Bestializado é assim. Boquiaberto, o que está acontecendo? Quem são? O que está acontecendo? Por que estão dando tiro? E era uma ideia que ficou muito corrente também na nossa tradição historiográfica, mas menos na historiografia e mais na memória, né? Como as pessoas pensam e tal. Não foi bem assim. Existiu, sim, de alguma maneira, uma participação de uma parcela da população, não no golpe em si, mas nas ideias, nos ideais por trás do golpe, né? Muita gente, não era a maioria, é claro, já tinha se convencido de que era necessário um novo regime de governo. Por que nós não podemos dizer que foi todo mundo? Veja, porque a população era majoritariamente analfabeta, né? Porque a população era majoritariamente campesina, ou seja, morava no campo e não na cidade. Então, se nós formos pegar em números absolutos, a população brasileira abraçou a República. A população brasileira nem sabia direito o que estava acontecendo. E existem estudos feitos, por exemplo, na década de 30, na década de 40, no campo, com entrevistas a pessoas no campo, estudos sociológicos e antropológicos, que se pergunta, por exemplo, quem é que governa o Brasil? Isso, ou seja, nós estamos falando de algo que 40 anos depois, uma entrevista feita a um matuto no campo, né? Quem é que governa o Brasil? E aí o registro é a pessoa assim, é um senhor barbudo. Ou seja, 40 anos depois, havia ainda uma memória do imperador, né? Ou seja, não é uma questão assim de aquilo contamina a população favoravelmente, não é bem assim. Mas também não é verdade que a população ficou totalmente alheia. Existe uma parcela, principalmente uma parcela urbana, que vai tomando o pé do processo, lendo aqueles que sabem ler, e existia também uma prática de leitura pública, né? Quem sabia ler subia num caixote na praça e lia para as pessoas, olha o que aconteceu, né? E tal, extra, é proclamada a República do Rio de Janeiro. E no mundo, os países vão confirmando a República, vão dizendo, olha, aconteceu a proclamação, e aí vai na França, na Inglaterra, na Argentina, aquilo vai pegando fogo, né? Vão falando, vão desenhando, vão colocando nos jornais, né? Vai saindo notícias sobre esse evento no mundo todo. Bom, e hoje, né? E tanto tempo depois, nós vemos que a República Brasileira, ela foi frágil, então, desde o início, né? E a tentativa de dar força a ela, de construir sustentáculos fortes, sustentáculos sólidos para o nosso regime político, é uma tentativa secular. E nós nos vemos às voltas com essa tentativa até hoje, né? Então, até os dias de hoje, que nós estamos vivendo uma crise política de grande monta, crise econômica, crise sanitária, obviamente, mas crise política também de grande monta, nós ainda estamos preocupados com a República, né? Preocupados com as instituições republicanas. E eu diria, com a minha interpretação, de quem observa o momento e de quem conhece a história, é de que, perigosamente, muitos de nós, né, muitas pessoas que nós conhecemos, pessoas na mídia, pessoas no governo, atentam contra essas instituições, né, às vezes só no discurso e às vezes fazendo coisas reais para que isso aconteça. Atentam contra essas instituições democráticas como se elas fossem descartáveis. E a verdade é que elas foram dolorosamente construídas, né, pelo povo, pelos políticos, etc., e que elas precisam ser preservadas.
Porque não existe... O Winston Churchill, que é uma figura polêmica, hein? Ele disse o seguinte, que a democracia era um péssimo sistema de governo. Mas dos sistemas conhecidos era o melhor. Ele falava isso. O que ele queria dizer? Ele queria dizer o seguinte, ó, a democracia republicana, ela é cheia de contradições, há um problema de representação, como é que você vai ser representado por uma pessoa que você nem conhece? Tem vários problemas. Ele falou assim, mas de todas as opções é a melhor. Ou seja, qualquer solução autoritária não deve nem passar pela nossa cabeça, porque ela parece ser mais fácil, só que, na verdade, ela vai acabar retirando direitos, vai acabar tornando a nossa vida mais difícil, né? Então, hoje, eu acho que a mensagem que fica é: precisamos não endeusar o passado e também endeusar personagens históricas, não é essa a ideia, mas é saber o que aconteceu e pensar que hoje a gente precisa preservar essas instituições políticas democráticas, né? E cada vez mais ampliar a participação das pessoas, porque afinal de contas esse governo, né, o governo que nós construímos, tem que ser um governo do povo, né? Isso quer dizer que as pessoas cada vez mais interajam, participem, se preocupem, né, votem com consciência e todas essas coisas que todo mundo sabe. Essa é a ideia, pelo menos, né, professor? Muito bom. Professor Daniel Carvalho, do Mackenzie, participando com a gente aqui, falando dos 132 anos da proclamação da República Federativa do Brasil, que vão ser comemorados na próxima segunda-feira, dia 15 de novembro. Professor, muito obrigado mais uma vez pela aula de história aqui. Sempre que o senhor vem aqui, a gente tem uma aula de história, tem a oportunidade de aprender mais, a oportunidade de refletir a respeito dos temas que a gente traz. E volte sempre, bom fim de semana. Deus abençoe. Muito obrigado, amém. Deus abençoe a vocês também. E obrigado pelo convite. E outras vezes espero estar de volta para falar mais de história do Brasil. Com certeza, não, a gente chama sempre. Obrigado, professor Daniel Carvalho, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando a respeito dessa data, né? Proclamação da República, bota a gente para pensar um pouquinho, né? A história nos coloca para pensar, né? O passado nos coloca sempre para pensar a respeito do presente e do futuro. Não tem como falar do presente sem saber que existe o reflexo, que é uma continuidade, que é uma continuação, gente. Não se desconecta, não é uma... Está totalmente ligado. E é muito bom, gostoso ficar aqui participando desse momento. Quirino, super, com a memória super ativa. Às vezes a gente continua a conversa aqui nos bastidores e isso é muito bom. Eu recapitulo, eu super jovem aqui, só recapitulando, aprendendo ainda mais e lembrando ainda mais. Vamos lá. E agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para este feriado, né? Para este feriado, temperaturas mais baixas no sul e sudeste do Brasil. Norte e nordeste, sem períodos de chuva. São Paulo vai ter céu nublado com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima de 13 e máxima de 21 graus. Rio de Janeiro, nublado com possibilidade de garoa de manhã, chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 18 e 22 graus. No sul do país, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, algumas nuvens, não chove, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Sorriso, no Mato Grosso, vai ter sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Região Nordeste, em Juazeiro, na Bahia, o fim de semana é com sol e algumas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. E em Macapá, capital do Amapá, sol com algumas nuvens durante o dia, sem chuva, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Muito bem, tempo passado a limpo pra gente aí. A Lídia Dick, eu tenho um recado muito especial também. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros e matricule-se já. Recado dado. Agora é hora de viajar pelo Brasil com a coluna Pelos Campos JMP. Hoje o reverendo Mariano Alves Júnior mostra pra gente as notícias da congregação de Garça, aqui no interior de São Paulo.
Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Luciano Sena, trabalho aqui na revitalização da congregação na cidade de Garça e nós temos presenciado a ação do Senhor aqui nesse trabalho. Temos tido os cultos, escolas dominicais aos domingos, temos nos envolvido também no treinamento de discipulado com alguns membros da congregação. Às terças-feiras, nossas reuniões celebrando a transformação. E a congregação de Garça também está envolvido num projeto social Pão e Missão em um bairro com extrema necessidade aqui na cidade. Que Deus abençoe você, que continue orando por esse trabalho. Olá, graça e paz. Queremos abraçar todos os nossos queridos irmãos e irmãs que acompanham a IPP TV. Estamos em mais um momento missionário, falando agora diretamente da cidade de Garça, interior de São Paulo. Aqui é um projeto de revitalização, está à frente aqui da congregação o pastor Luciano Sena, sua esposa, filhos, trabalhando aqui incansavelmente nesse projeto de revitalização. Quero contar com as suas orações, contribuições, para ver essa igreja revitalizada para a honra e glória do Senhor Jesus. Contamos com vocês. Estamos em mais um momento missionário, diretamente de Garça, interior de São Paulo. Um forte abraço do pastor Mariano a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, tchau, tchau, não. Calma. Continua. Nós vamos para o intervalo, segundo bloco, então, e nada de tchau, tchau, hein? Próximo bloco, Bíblia em Braille, leva a palavra de Deus para portadores de deficiência visual. E ainda, o número de evangélicos na Itália é muito pequeno. Alguns estudos mostram que o índice fica em torno de 1%. Por isso, o país, assim como outros da Europa, se transformou ao longo dos últimos anos num grande campo missionário. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros mantém uma congregação em Pistoia, na região da Toscana, onde o trabalho de evangelização vem sendo desenvolvido em várias frentes, inclusive nas ruas e nas feiras da cidade, como você está vendo aí nas imagens, né? Notícias do Bem de hoje, a gente vai mostrar esse trabalho e vamos conversar ao vivo com o reverendo Samuele Baroncelli, que é pastor daquela congregação. Você pode participar do Notícias do Bem, você deve participar do Notícias do Bem. Deixe a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. Fique à vontade para interagir com a gente, fique à vontade para falar a respeito de todos os assuntos do nosso Notícias do Bem. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com muito mais informações para você, inclusive no próximo bloco a gente vai falar sobre a importância da saúde ocular e métodos de prevenção. Então fique com a gente, nós voltamos já. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após as Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé, todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas.
Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Israel para Jesus, um programa missionário dedicado a compartilhar informações e conteúdo sobre o povo judeu, os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, os costumes e a cultura milenar judaica. Israel para Jesus, todo sábado ao meio-dia. Horário alternativo, terça-feira, às 9 da noite. Um programa do Instituto ITB. Em 2022, a Escola Bíblica Dominical de Adultos vai estar de cara nova, com cursos mais curtos e dinâmicos. A reestruturação vai aprofundar ainda mais o estudo da Palavra de Deus a partir de estudos expositivos dos livros da Bíblia. O eixo doutrinário ele vai continuar, mas também estará de cara nova. Não deixe de acompanhar as próximas informações e já se prepare para fazer parte da melhor escola do mundo, a nossa EBD. Estamos de volta. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV, você acompanhando o nosso Notícias do Bem de hoje. Hoje, sexta-feira, né, dia 12 de novembro, começo do feriado prolongado, porque tem muita gente que vai deixar as capitais, né, hoje, não só São Paulo, mas todas as capitais do Brasil vão deixar as capitais aí rumo ao interior, rumo ao litoral, aquelas cidades que não são litorâneas, obviamente. Enfim, tem muita gente que vai pegar a estrada ainda hoje. Agora, amanhã cedo também, com certeza, as estradas vão estar cheias. Então, se você por acaso vai viajar, né, vale a recomendação aí de todos os cuidados possíveis, né, com você, com o carro, com a sua família, documentação, etc e tal. Revisão, tudo. Cuidado na estrada, atenção dobrada. E quando a gente está de feriado prolongado, quando a gente está de férias, a gente não tira férias de Deus também não, tá bom? Então vale a recomendação, você que não vai estar na sua cidade no domingo, que você procure, né, a igreja local no domingo, que você participe de um culto na congregação, ou que pelo menos você dedique um tempo para o seu exercício devocional, para o seu culto em casa, com a sua família, onde você estiver, tá certo? Isso é importante a gente lembrar também. A gente vive esquecendo disso, né? A gente viaja, parece que tira férias de Deus, né? Um negócio meio assim, não é? Exatamente, é bem verdade. lembrado. Bem lembrado, não, bem observado, né? Eu tô de férias aqui, domingo que vem eu vou na igreja e tal. Exatamente. As coisas acontecem, pessoal, a gente tem que estar... Atenção, em alerta, não viu? é? É isso mesmo, já Vamos tem que estar na sua programação de fim de semana. Estimativas da Organização Mundial da Saúde mostram que 285 milhões de pessoas estão visualmente prejudicadas. Cuidados com a visão precisam começar desde cedo. A primeira visita ao oftalmologista deve ser feita nos primeiros meses de vida para descartar a presença de doenças congênitas. Depois, consultas anuais são recomendadas até os 7 anos de idade e a prevenção não pode ser nunca descartada. A gente tem que ter visitas regulares aos médicos oftalmologistas. A gente vai falar sobre saúde ocular, então, mas quem vai estar com a gente para explicar tudo sobre esse assunto e dar orientações é o médico oftalmologista Dr. Rodrigo Dalto, que já está ao vivo aqui no Notícias do Bem conosco. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em participar do Notícias do Bem e falar com a gente desse tema que às vezes a gente também deixa para lá, né? A gente tá meio difícil, aí a gente aperta o olho, a gente afasta ali o livro, dá um jeitinho, e aí a coisa só piora, né, doutor? Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. É muito bom falar que eu costumo dizer assim, no consultório a gente fala um para um só, né? E na hora que alguém chama para conversar, falar para mais pessoas, passar a recomendação da importância de prevenção para as doenças da saúde ocular, é muito bom participar e conseguir alcançar mais pessoas, né? E sim, todo mundo, ainda mais agora, nesses anos que passaram agora, desses meses de pandemia, que todo mundo se cuidando, fugindo de hospital, né? Fugindo de contato com pessoas. E o pessoal que já não é muito assíduo em se cuidar da parte dos olhos, acabou fugindo mais ainda da prevenção da rotina anual com o oftalmologista. Muito bom. E é interessante porque a gente tem uma leve impressão, que é isso que nós falamos bem na introdução, né, doutor? Que a gente só procura quando realmente começam a dar alguns sinais. Seja aquela dificuldade de enxergar, seja uma dor de cabeça, seja alguns sinaizinhos, né? É importante a gente manter essa visita
anual, manter essa proximidade com o profissional, essa visita constante? Como que deve ser esse relacionamento com o profissional? Como é que deve ser essa atenção que a gente deve dar, né? Sim, então, a chamada aí da matéria foi ótima, é aquela recomendação mesmo. Quando nasce, tem que fazer o teste do olhinho. Isso muitas vezes já é feito na maternidade. Em vários estados do Brasil, é uma lei, e na maternidade mesmo o pessoal já faz o teste do olhinho. Tem o teste do pezinho, da orelhinha e tudo, mas o do olhinho é um teste simples, rápido, que o pediatra que faz. Em alguns lugares tem um pouco esse difícil acesso e tudo mais, aí tem que ir no oftalmologista mesmo. E depois da fase de primeira infância, de recém-nascido, melhor dizendo, existe o acompanhamento, sim, do desenvolvimento da visão. Então, muitos pais esquecem de levar a criança porque a criança não reclama que não está enxergando bem, mas é recomendado passar todo ano. E existe até uma especialidade de oftalmopediatria para acompanhar esse desenvolvimento da visão e ver se precisa ser feito alguma coisa. Vocês já devem ter visto passeando, coisas assim, crianças que usam tampão nos olhos, né? Então, essa questão de usar tampão no olho só é feito se levar a criança no oftalmologista e ele detectar uma possível alteração, e esse uso do tampão vai prevenir que a criança não seja cega desse olho. Então a criança está lá na escola, enxerga bem de um olho, o outro olho está mais ou menos. Nenhuma criança tem essa capacidade de testar esse olho e chegar em casa falando para os pais que não está enxergando de um olho, correto? A criança não tem essa cognição. Então a gente recomenda levar para checar com o profissional e ver se os dois olhos estão com o desenvolvimento equiparado. E se tiver tudo certinho, não precisa de nada. Às vezes precisa de óculos, às vezes precisa de óculos e tampão, né? Então e às vezes tratamentos mais sérios, né? Porque existe catarata infantil, existe estrabismo, existe glaucoma congênito, né? Que são doenças que não são comuns, né? Já grau de óculos é algo comum, né? E aí a gente precisa passar o óculos para a criança ter potencial de desenvolver uma boa visão dos dois olhos. Doutor, como você falou agora há pouco, né, a gente normalmente relaciona problemas de visão com a dificuldade de enxergar, mas na verdade, assim, quais são as principais doenças, quais são as principais preocupações que a gente tem que ter com relação à saúde dos olhos, e tem como prevenir alguma coisa? Sim. Então, todo mundo vai no oftalmologista só quando começa a perceber alguma alteração visual. Ou ficou tudo esfumaçado, ou já está esticando o braço para ver as coisas, né? Então, eu até comentei, a parte do checar o grau é só o começo da consulta, né? Depois a gente vai ver a pressão do olho, vai ver a retina, vai ver se o nervo tá bom. Então, tem algumas doenças oftalmológicas que elas são muito silenciosas e só vai dar sintoma a ponto do paciente perceber quando já é tarde demais. O principal exemplo desse tipo de doença é o glaucoma. No glaucoma, que é aquela doença muito relacionada com o aumento da pressão dos olhos, que tem que usar colírio para baixar a pressão do olho, o glaucoma ele perde visão periférica, então a gente começa perdendo a visão aqui da lateral. E como a gente sempre está focado no centro, você não percebe que perdeu um pouquinho esse ano, no outro ano perdeu mais um pouquinho. Quando o paciente percebe que perdeu visão pelo glaucoma, ele já está com um campo de visão bem restrito, o que a gente chama de visão tubular, né? Ele já não enxerga toda a periferia. E a perda visual causada pelo glaucoma é irreversível, não tem como a gente recuperar. Então, o glaucoma é a principal patologia dos olhos que realmente eu reforço muito para falar, olha, precisa passar em avaliação, porque uma pressão alta normalmente não dá dor. E muita gente fala, eu tô com uma sensação ruim no meu olho, deve ser a pressão. Pressão alta que não dá dor pode, ao longo prazo, levar a uma evolução de perda de visão, né? Então, essa parte de estou sentindo a minha visão meio esfumaçada tudo, e esticando o braço, a enorme maioria das vezes é só ajuste de grau. Mas eu acho ótimo que tem essa preocupação de procurar a gente, pelo menos nesse momento, né? Porque aí eu já aproveito esse momento e faço a revisão total de ver pressão, ver o nervo, ver a retina, né? Para a gente ter certeza que não tem nada. Então, o correto é buscar na rotina uma vez por ano.
Aí você fala assim, mas que outros motivos faria eu antecipar, então, essa consulta de, você tá só pro ano que vem? Eu tô com o que me faz buscar antes? É dor no olho, olho vermelho, muita coceira, porque coçar os olhos também pode fazer mal para a visão, uma turvação de um dia para o outro, né? Então essas coisas tem que buscar, porque tem o risco de ser uma doença aguda, mais grave e aguda. Mas a rotina que tem que ser feita, mesmo sem sintoma nenhum, que é para prevenir doenças que podem levar à cegueira de forma definitiva, né? E aí, questão de prevenção, para os olhos não existe nada assim muito relacionado específico com o olho, tá? O que o cardiologista, o endocrinologista, o que o pessoal da nutrição fala, já é basicamente o que a gente fala que a saúde do corpo faz a mesma coisa para os olhos, tá? Então, alimentação saudável, não fumar, praticar atividade física e também a questão de usar óculos com proteção ultravioleta, né? Da mesma forma que a gente tem que passar filtro solar para proteger a pele de dano de câncer de pele, o óculos com filtro de ultravioleta também ajuda muito a prevenção de doenças da retina e todo mundo vai ter a tal da catarata, né? Vocês devem conhecer pessoas que têm catarata. Todo mundo, se viver até ter a catarata, vai ter pelo menos um pouquinho de catarata. Talvez não precise operar, mas que tem um pouco de catarata, tem. E a catarata, ela é relacionada com radiação ultravioleta. Então, não quer dizer que usar o óculos ultravioleta vai fazer com que não tenha catarata, mas muito provavelmente vai conseguir atrasar um pouquinho mais ela e deixar para operar mais para frente. Uhum. Doutor, eu tenho umas perguntinhas. Nós vimos ali em algumas imagens a questão do óculos solar, né? Com proteção agora, solar, né? que o senhor falou agora, que o óculos com grau, com proteção solar, né? Com aquelas lentes. Que nós temos hoje várias opções. O óculos escuro, né? E também eu queria colocar junto ali para saber se é lenda ou não, que é uma coisa que nós ouvíamos muito dos nossos avós. E aí a gente responde agora de uma vez por todas, né? A gente tira essa dúvida. Uma boa alimentação ajuda também nesse cuidado? A cenourinha, né? Eu não vou colocar outra aqui não, porque essa não, só vamos ficar na cenourinha, mas uma boa alimentação ajuda também na saúde, né, dos nossos olhos ali. Vamos falar desses cuidados básicos também. Colírio também, acho que vale a pena a gente... Colírio também. Tem muita gente que pinga colírio o dia inteiro, né? Podemos comprar assim na farmácia qualquer colírio só para lubrificar? Como que a gente pode tomar um cuidado básico, esses cuidados do dia a dia e que pode sim ser um grande auxílio, né, ali nos nossos cuidados? Com relação a colírio, existe alguns colírios que o pessoal usa quando está com o olho muito vermelho e aí o olho fica branquinho já de repente. Esses colírios não fazem bem para os olhos. Não sei se vocês já ouviram falar que é mais comum falar sobre isso, que o Sorine, esses remédios de congestão nasal que enxuga a coriza, eles fazem mal também para a saúde. Então eles têm um tipo de medicação que pode aumentar a pressão arterial. Esse colírio que faz os vasinhos de sangue que estão engurgitados por conta de algum motivo ficarem bem estreitos e aí o olho fica branquinho, muitas vezes tem esse componente, então não faz bem. Agora um colírio lubrificante, ainda mais aqui em São Paulo, que é onde eu tô, que tem poluição, a gente fica o dia inteiro na frente das telas, quase todo mundo precisa pingar um colírio lubrificante, né? Então, aí não é errado, né, que você falou assim, muita gente fica pingando muito colírio. Depende do colírio. Se for um colírio lubrificante, é bom, só vai fazer bem. Agora, se for desses colírios que fazem os vasos de sangue se apertarem assim e ficar com o olho bem branco, ele pode estar fazendo realmente mal para os olhos. É bom não ficar usando qualquer coisa sem orientação correta. Com relação à alimentação, existem algumas vitaminas mais específicas para algumas patologias da retina. Para olho seco tem o ômega 3 que ajuda, né, luteína, zeaxantina, tem algumas vitaminas, vitamina E, zinco, mas assim, eu não costumo recomendar nada em específico. Essa recomendação de nutricionista de que comer muita salada, não comer coisas com muito gordura, né, que seria já aquela recomendação para não ter pressão alta, para evitar o diabetes, para não ter colesterol alto, né? Então, são essas recomendações padrões já são o suficiente para você evitar ter uma doença dos olhos, ou melhor, proteger os seus olhos de doenças, porque
o que acontece na retina são as doenças dos vasos sanguíneos que machucam a retina. E os vasos sanguíneos estão no corpo todo. Então, é por isso que o cardiologista fala a mesma coisa do que o endocrinologista, é a mesma coisa do nefrologista fala para proteger, entendeu? Porque todo mundo está falando, ó, a diabetes é uma doença dos vasos sanguíneos que faz com que aqueles bem pequenininhos acabam se deformando e prejudica o que está ao redor, causando isquemia. Então, se você tem diabetes, vai ter isquemia lá no fundo do olho, vai ter sangramento no fundo do olho. Então, a gente tem que tomar esses cuidados de alimentação padrão mesmo. Tá? Não vou falar que a cenoura faz bem em específico, mas comer bastante vegetais e não comer muita fritura faz bem. E mesma coisa a questão de prática de atividade física, né? Que ajuda a questão de óxido nossa, como que chama? Óxido livre, né? Oxidantes. Era isso que eu estava buscando. Então pronto. E faltou alguma coisa que doutor, tem uma outra questão, mas tem uma outra questão importante, assim. Só para complementar, já que você vai falar essa questão dos óculos, deixa eu ampliar um pouco mais essa coisa, porque assim, hoje a gente ainda encontra óculos de sol sendo vendidos aí, enfim, de maneira irregular, a gente sabe, mas muita gente acaba comprando óculos de sol, que pode fazer mais mal do que bem, e a gente às vezes vai até em alguns estabelecimentos e encontra lá umas lupas, né, como se fossem uns óculos e tal, e a galera acaba comprando isso. Isso faz mal também, né? Então, vamos lá, sobre óculos então. Óculos de sol, aquele óculos escuro, se ele não tiver um filtro ultravioleta, ele pode fazer mal para os olhos, porque a sua pupila vai dilatar, porque ficou mais escuro, e se ele não estiver filtrando a radiação maléfica do ultravioleta, pode até piorar, o que seria melhor estar sem o óculos, né? Com relação ao filtro de ultravioleta, não é algo que se fala, nossa, aquela lente especial que tem, porque a enorme maioria das lentes, as lentes de boa qualidade, já vem, mesmo as lentes transparentes. Então, para proteger os olhos, não precisa ser escuro. Existe o filtro ultravioleta na lente transparente mesmo, tá? Aí, com relação, então, a comprar um óculos de sol no camelô, em qualquer lugarzinho assim, a gente fica com medo dele não ter esse ultravioleta, né? Que você está pagando barato, não dá para saber se aquela questão foi bem feita, né? Com relação a essas lupas de leitura, eu já não vejo tão assim como um problema. Não é o mais recomendado, obviamente, né? Mas normalmente, quando você vai fazer essa leitura do pra perto, você está dentro do seu escritório, tá na salinha ali, tá num restaurante, usa ele rapidamente e tira, né? Então, não é esse uso que vai fazer alguma coisa deteriorar nos seus olhos. O uso de grau errado, assim, não faz tanto mal. Vai dar dor de cabeça, vai dar cansaço, né? Mas é claro que fazer os óculos corretamente na ótica vai ter o grau certo de cada olho, e eles também vão sugerir de colocar o filtro anti-reflexo. O filtro anti-reflexo dá mais conforto. Então, toda a claridade que vem dos aparelhos eletrônicos, o filtro anti-reflexo acaba bloqueando um pouco disso e diminui aquela sensação de cansaço na frente das telas, aquela sensação de olho ressecado, né? Então, uma lupa para quem usa muito de vez em quando, só vai ali, só lê rapidinho, paga uma conta, eu não acho que é de problema, assim. Mas o da ótica, obviamente, é de melhor qualidade, melhor precisão e vai proteger, assim, com relação ao ressecamento, também vai ter o filtro ultravioleta, mas como eu disse, essas lupas de leitura, você não está no sol, no parque, na praia com ele, né? Então já não está esperando que ele te proteja do ultravioleta, porque é um uso rapidinho. Tá certo. Muito bom. Doutor, temos duas perguntas. Um é um comentário, o outro uma pergunta. Dos nossos web telespectadores. Uma é da Elia Fonseca, ela perguntou assim, e sobre o aparecimento de tersol? Sabe, aquelas bolinhas que dão no cantinho do olho, né? Tem pessoas que costumam ter isso com muita recorrência, né? O que seria, né, os mitos e verdades sobre, né? Esquentar o dedinho, pôr em cima, aquecer o pano, como tratar isso de forma correta e por que costuma aparecer tanto às vezes, né? Na minha infância me falavam que era porque rejeitava comida para grávida, né? Vocês já ouviram? Já. Aí tem que esquentar a aliança, botar na noite. Então, o tersol é igual uma espinha. Aqui na base dos cílios, onde as mulheres passam o tal do lápis de olho, né? Tem, além da raiz dos cílios, tem uma glândula que ela é responsável pela produção da parte oleosa da lágrima. E como a pele fica oleosa, entope um poro e dá espinha, acontece o mesmo processo, bem parecido,
com essas glândulas. Uma glândula de secreção oleosa, que era para produzir um óleo transparente, fluido, acaba produzindo um óleo mais espesso e aí entope. Como a glândula entupiu, ela continua produzindo, só que ela não tem para onde jogar essa secreção, inflama e vira o terçol, que a gente chama de ordéulo. Então, quem tem terçol de repetição precisa ser avaliado por um médico oftalmologista, e aí vai passar a recomendação de limpeza, compressa morna, usar um colírio adequado para que é lubrificante, para evitar que isso aconteça. Em alguns casos precisa passar uma pomada, casos mais complexos, assim, de mais difícil controle, comprimidos. Então, é uma coisa bem simples, mas se estiver incomodando com muita frequência, precisa procurar um profissional para passar essa recomendação. E a questão do esquentar e colocar é porque o calor amolece essa secreção que está espessa. Eu falo assim, igual a gente vai limpar uma panela que está com aquela oleosidade muito grudada e é difícil de tirar. Deixa de molho e limpa depois, fica mais fácil de limpar. Fazer uma compressa morna vai fazer com que essa oleosidade que está presa, ela se desobstrui e a glândula tende a ser liberada, né? E ela tende a desobstruir. Bom, e a última perguntinha, que na verdade é um comentário da Delva Souza. Ela fez o seguinte, ela falou que tem cataratas, ela vai precisar fazer a cirurgia e ela sempre usou óculos com proteção solar. A questão da cataratas em si não está 100% relacionada a só a questão de cuidados em si. Ela pode ser hereditária, tem outros fatores também, né? Sim. A catarata acontece com todo mundo. Basta estar vivo para ter catarata, tá? O que é a catarata? Dentro do nosso olho tem uma lente chamada cristalino. Esse cristalino está lá dentro, atrás da íris, que é o colorido do olho. Então, é lá dentro do olho. Quando a gente chega nos 40 anos, começa a esticar o braço para ver as letras miudinhas aqui perto, né? Pelo menos quem não tem miopia já começa com essa queixa. Quem tem miopia começa a tirar o óculos para ver as letras miudinhas. Essa presbiopia, que chama isso, que é a dificuldade de visão para perto, é o primeiro sinal de envelhecimento do cristalino. O cristalino deixou de ser elástico, como era na infância, e começa a ficar mais enrijecido. Ele não consegue mais ajustar o grau. Antes ele focava para longe e focava para perto. Igual o fotógrafo vai na câmera fotográfica, ele gira o foco para focar longe e focar perto. O nosso olho tem um músculo que mexe no formato do cristalino e aí faz com que ele foque longe e foque perto. 40 anos, esse músculo já para de funcionar tão bem e essa lente ela já está mais dura. 50, pior ainda. 60, pior ainda. Então o óculos para perto vai ficando cada vez mais forte para conseguir dar uma visão boa para perto. Isso acontece com todo mundo, não tem como fugir. Tem gente que é um pouquinho mais atrasado, que aí está na sorte, mas não tem como fugir disso. E aos poucos, essa lente, o cristalino lá dentro do olho, ela deixa de ser, ela passa a ser, além de mais durinha, ela passa a ficar esfumaçada. Então aí esse esfumaçamento dela, essa opacidade do cristalino é a catarata. Então existem vários fatores que podem levar à catarata, à opacidade do cristalino. A maior probabilidade, né, o mais forte, o fator mais forte é a idade. Depois dos 60 é normal ter catarata. É normal também a gente operar nos 55, alguns poucos casos a gente opera já antes dos 50 anos, tá? Mas existe catarata congênita, existe catarata por uso de colírio inadequado, por isso que é muito importante essa recomendação de não usar qualquer colírio. Por exemplo, o colírio de corticoide, que pode pingar no olho, aí usa por muito tempo, pode desenvolver glaucoma e catarata, entende? Então não pode ficar usando colírio sem orientação correta. Traumas, uma pancada no olho leva a uma inflamação e pode levar a catarata também. E também tem defeitos metabólicos e tudo que às vezes a gente fala, poxa, de onde surgiu essa catarata? E vai lá e a pessoa com 30 anos já tem catarata. Não é o mais comum. A catarata padrão, que a gente vê no consultório todo dia, é a catarata ali por volta dos 60 anos. Mas sim, tem criança com catarata, tudo, que não depende só disso de proteger do ultravioleta. E mesmo protegendo do ultravioleta, vai ter um pouco de catarata. Porque é a mesma coisa que falar assim, poxa, eu usei o filtro solar minha vida inteira, não ia pra praia e tô com ruga aqui com 60, 70 anos. A pele envelheceu, ela mudou as características, ela não tem mais aquela elasticidade que tinha antes, né? O colágeno tá faltando e tudo mais. Então, lá dentro do olho, a lente já não está mais transparente, cristalina.
ela envelheceu um pouquinho por conta que envelhecer mesmo. Outro fator também que antecipa a catarata é tabagismo e diabetes. Doutor Rodrigo, queria agradecer a sua participação aqui com a gente no nosso Notícias do Bem. Ótimos esclarecimentos aí, né, com relação à saúde ocular. Doutor, volte sempre para a gente conversar ainda mais sobre a saúde dos olhos. Sempre muito bem-vindo aqui no Notícias do Bem. Ok, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, gostaria que você deixasse os seus contatos para quem quiser tirar algumas dúvidas ou conhecer um pouco mais do seu trabalho ou entrar em contato. Perfeito. Acho que o mais fácil é meu site, é rodrigodalto.com.br. Né? Que aí se eu passar telefone, essas coisas, vai esquecer. rodrigodalto.com.br, lá tem tudo como me achar. E quem gosta de Instagram, tem o DR de doutor antes, Dr. Rodrigo Dalto. Dr. Rodrigo Dalto, tá certo. Muito obrigado mais uma vez, então. Bom fim de semana. Até mais, se cuidem. Bom, obrigado. Agradecemos o médico oftalmologista, Dr. Rodrigo Dalto, então, falando sobre saúde ocular aqui no nosso Notícias do Bem. Ótimas dicas e vários esclarecimentos. Uma boa notícia para quem quer participar dos cultos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Não é mais necessário realizar inscrições prévias para acompanhar as celebrações. Pois é, mas quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é o repórter Matheus Santos. Oi, Matheus, tudo bem? Oi, Quirino. Oi, Tainá. Boa tarde para vocês, boa tarde para todos que acompanham Notícias do Bem. É isto mesmo, agora aí facilitando o processo para quem quer participar dos cultos presenciais. Essas medidas eram necessárias por conta dos protocolos sanitários de saúde, que vão permanecer. Mas agora aí com a diminuição das restrições do governo do estado, então não serão mais necessárias fazer as inscrições para os cultos presenciais. Sobre isso eu vou conversar agora com o seminarista Samuel Rocha Lopes. Ele está ao vivo com a gente aqui. Samuel, boa tarde para você. Como é que vai funcionar isso na prática? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Quirino e a Tainá no estúdio. É exatamente isso, Matheus. A partir desses próximos do domingo agora, nós não estaremos mais pedindo, né, as inscrições, fazendo todo aquele processo de inscrição, devido a essas afrouxamento, né, por assim dizer, das restrições com relação à quantidade de pessoas dentro do estabelecimento e tal. Então nós estamos seguindo e graças a Deus a vida está se normalizando, né? Glória a Deus porque esse período está passando e a gente está percebendo que com a quantidade de vacinações aumentando, os casos diminuindo, mortes diminuindo, aqui nessa semana já bateu dias que não teve nenhuma morte por Covid, então isso é glória a Deus. E graças a Deus que a gente está voltando à normalidade, então a partir desse domingo não teremos mais inscrição e também os demais cultos da semana também seguirão o mesmo rito, então você não precisa mais se inscrever, né? Já pode vir para o culto, louvar a Deus, agradecer a Ele e conjuntamente fazê-lo conhecido. Agora, é necessário vir com antecedência, né? Porque para garantir seu lugar, da sua família, dos seus amigos que estão vindo aí junto com você. Exatamente. Existem cultos aqui que, mesmo com 4 cultos, existem cultos que nós estamos chegando a ter que colocar a cadeira lá também no hall. E aí precisa sim chegar com antecedência. Lembrando que as medidas sanitárias continuam. Álcool gel, máscara, fazendo a leitura da temperatura. Tudo isso continua. Só mesmo a inscrição que nós estamos agora liberando para não ter mais. O Conselho decidiu, o Conselho votou, né? E agora a orientação é essa. Perfeito. Samuel, com relação a quem vem para cá, quem já é membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é um pedido da equipe pastoral, né? Para que as pessoas venham de metrô, de transporte por aplicativo, de ônibus. Então isso é indicado para quem? Porque assim, tem o Ministério de Estacionamento, tem o estacionamento, mas às vezes não comporta a quantidade de veículos aqui dentro, é isso? Exatamente, se puder vir com Uber, pegando metrô, ônibus, que seja trem, sim, que venha tranquilamente, porque aí você vai dar espaço para um carro de algum visitante que está nos visitando aqui, para louvar também a Deus, né? A igreja não é fechada para os membros, a igreja é aberta para que o nome de nosso Deus seja glorificado. Então fica a dica, né? Se você conseguir, se puder, venha com aplicativo ou venha com o metrô
E aí você está dando oportunidade para uma pessoa visitante estar participando e louvando a Deus conosco. Perfeito, Samuel. Muito obrigado por sua participação aqui com a gente no Notícias do Bem. Bom, pessoal, essas medidas, então, elas vão continuar, né, como o Samuel disse agora há pouco, do uso obrigatório das máscaras, a aferição de temperatura, né, então é importante que você venha aí, cheque se você não está resfriado, com sintomas da Covid-19, por exemplo, ainda que vacinado. E, bom, se você vai vir de metrô, a Estação Cidade Universitária da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, fica em frente à igreja. É só você pegar o trem até aqui, até uma estação que venha, uma linha que venha até a estação Cidade Universitária, né, que utiliza a linha 9 Esmeralda da CPTM, e aí você desembarca aqui na estação e é só atravessar a rua e você já estará aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Também por aplicativo, é bem fácil, da onde você estiver, você pode aí solicitar um aplicativo para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e os ônibus, né, que estão aí disponíveis no Google Maps. Você tem acesso a todas as linhas que passam aqui pelas redondezas da igreja. Bom, por que eu estou aí vestido a caráter da Conferência Impacto? Porque esta conferência começa amanhã aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Esta é a conferência de jovens que ainda está com as inscrições abertas e tem uma programação especial neste fim de semana, começando a partir de amanhã, a partir das 10 horas. Bom, no sábado, dia 13/11, vai ser marcado com a primeira palestra do pastor Chung, depois a segunda palestra do pastor Emílio, aí tem das 14 às 16 horas oficinas, depois das 16h30 às 17h10 tem louvor com a banda 2030, é a banda da mocidade. Depois das 5h30 tem a palestra com o pastor Emílio Garófalo. Aí no domingo tem os cultos presenciais. Então, por exemplo, esse sábado é só para quem fez a inscrição, para quem foi no site lá, Ministério Impacto, com in.com, e fez a inscrição para participar da conferência. Só que no domingo, como tem os cultos, quem está participando, os conferencistas, os jovens que estarão na conferência, vão participar dos cultos dominicais aqui na igreja, que inclusive não são mais necessários fazer a inscrição. Bom, então tem aí a quarta palestra a partir das 9h40 com o reverendo Arivaldo Dias Casimiro. Às 11 horas tem o culto com o reverendo Arivaldo Dias Casimiro também ministrando. Do meio-dia e 30 às 14 horas tem almoço, então não será servido almoço aqui. Para quem for almoçar aí, a equipe vai indicar alguns restaurantes aqui da região. Às 17h40 até às 18h40 tem uma palestra com o reverendo Alberto de Lima. E encerrando o domingo, então, reverendo Hernandes Dias Lopes a partir das 19 horas, que será durante o culto. Então, os conferencistas, este domingo é aberto para quem quiser vir participar da conferência, porque serão aí palestras que serão realizadas nas escolas dominicais e também nos cultos. E na segunda-feira, último dia, aí é para quem está inscrito mesmo. Então, se você ainda não fez sua inscrição, é importante que faça, né? Então, na segunda-feira, dia 15 de novembro, começa então a partir das 9h30 com uma abertura especial. Depois tem a partir das 10h10 uma palestra com o reverendo Leandro de Lima. Depois, das 11h40 ao meio-dia e 30 tem a sétima palestra com o pastor Sacha. Aí tem almoço, depois volta às 14, das 14 às 16 horas com oficinas. Essas oficinas, se você quer saber quais são os temas delas, acesse o instagram.com/ippinheiros. Lá estão todas as informações. E a partir das 16h30 até as 17h10 tem um louvor com a banda Projeto Sola. Então, especial aí para a conferência, essa banda já está confirmada, você vê imagens dela inclusive aí agora. E das 5h10 até as 18 horas tem a oitava palestra com o pastor reverendo Leandro Lima. Então aí são essas programações especiais para a Conferência de Jovem Impacto, que começa amanhã e vai até segunda-feira aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Uma programação grande, né? Então, se você quer participar do sábado e da segunda-feira, precisa fazer a inscrição no site ministerimpacto.com, impacto com IN, se for possível, peço para a equipe colocar aí, por favor, na tela, ministerimpacto com N.com, e faz a sua inscrição lá no site para participar
desse evento especial, né, dessa conferência de jovens, que será realizada aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E quanto aos cultos, a partir deste domingo, não é mais necessário fazer as inscrições da sua família, para participar dos cultos dominicais, dos cultos semanais, do Conexão com Deus, Mulher Esperança, Restaurado pela Palavra, a grande comissão aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Querido Tainá, tem programação para todo mundo nesse final de semana, né? Volto com vocês aí. Com certeza. Obrigado, Matheus, pelas informações. Então, lembrando que a IPPTV vai estar transmitindo a Conferência Impacto, né? Então, durante toda a programação, né, tanto a partir de amanhã, sábado, domingo e segunda-feira, a gente vai estar acompanhando todas essas palestras. Obviamente, as oficinas não serão transmitidas, mas as palestras, sim, vão fazer parte da programação aqui da nossa IPPTV. Você vai poder acompanhar ao vivo, você que está fora de São Paulo, você que não fez a inscrição, você vai poder acompanhar toda a programação da Conferência Impacto. Inclusive, na segunda-feira não tem Notícias do Bem, porque também vai ter programação da Conferência Impacto aqui no horário, né, Tainá? Exatamente. E aqui estou perguntando sobre a inscrição. Acesse o Instagram, lá tem o site, conferência, né? Você pode @impacto.ipp. Gente, por que é impacto? É impacto. Com N. É com N mesmo, é N de navio. Porque conceitual, tá? O in, em inglês, tá? O in. De dentro ali. Dentro do pacto. Exatamente. Então não é erro de língua, não está errado. Quando a gente bate o olho pela primeira vez, parece. Depois a gente entende o conceito. Entenda. Né? Então lá você pode acessar e você ficar por dentro da programação, tá bom? Acesse aí o Instagram na página e já siga também e já fica por dentro de tudo, tá bom? Todas as informações. Desde a década de 50, a Sociedade Bíblica do Brasil distribui, né, Bíblias em braille para todos os portadores de deficiência visual. Milhares de pessoas já foram atendidas pelo programa. Claudinei Cortinas é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e ficou cego há pouco tempo. Para poder continuar meditando na Bíblia, aprendeu braille e agora segue na sua rotina de ler a palavra. Por não enxergar, não conseguia mais ter acesso à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, até que descobrimos a Bíblia em braille, que tem nos ajudado muito. Podemos ler toda a Bíblia hoje em braille. Isso é uma alegria, tem sido uma alegria para nós, os deficientes visuais. Então, gostaria de agradecer muito a Deus por ter essa facilidade de ter a Bíblia em braille para os cegos. Claudinei é um dos milhares de deficientes beneficiados pelo programa Acolher a Pessoa com Deficiência, da Sociedade Bíblica do Brasil. A iniciativa começou em 1954 e tem tornado a Bíblia acessível a todos. Já foram mais de 4.000 cegos atendidos com milhares de Bíblias completas e mais de 239.000 materiais bíblicos em braille distribuídos. No segundo semestre do ano passado, a SBB lançou a campanha Doe a Bíblia para Cego Ler. A arrecadação chegou a R$600 mil. 2.000 deficientes e 15 instituições de apoio à pessoa cega em todo o Brasil já receberam Bíblias nesse ano. A Bíblia em braille são 38 volumes com guia 39. A gente tem dois tipos de Bíblia, em capa dura e em espiral. A Bíblia completa dá para fazer 2 Bíblias por dia em uma máquina. Em 2 máquinas dá para fazer 4. Aí a gente imprime, encaderna. A maioria das Bíblias é tudo doação. Para a Associação de Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil, ter a Bíblia em braille é seguir os mandamentos da propagação da Palavra de Deus. O braille é o sistema tátil pelo qual nós, pessoas com deficiência visual, podemos ler. E termos a Bíblia em braille, além de nos incluir na sociedade, é uma forma linda de cumprimento do ID do Senhor Jesus. Porque através dessa Bíblia em braille nós temos acesso à Palavra de Deus e nela podemos meditar dia e noite, onde e quando quisermos. Podemos levar a Palavra de Deus não só no nosso coração, mas nas pontas dos dedos. Obviamente que não conseguimos carregar toda ela, porque são 38 volumes grandes.
Mas a porção que nós vamos utilizar em determinada ocasião, essa sim, conseguimos levar para o culto, para a reunião de evangelização, para um bate-papo, enfim. É o acesso direto à palavra de Deus. Hoje nós temos, sim, outras formas de ler a Bíblia em outros formatos, mas essa Bíblia que é distribuída no Brasil inteiro pela Sociedade Bíblica possibilita pessoas com deficiência visual nos lugares mais longínquos conhecerem a palavra de Deus. Pessoas que às vezes não têm acesso à tecnologia do celular, o computador, enfim, mas têm acesso mesmo assim à palavra de Deus. A presidente da ADVEB, que também é deficiente visual, explica que a criação da associação foi um sonho de inclusão realizado. E este foi um sonho que eu e algumas amigas sonhamos. E em 1989 nos reunimos com o objetivo de produzirmos alguma literatura em braille. E daquele dia em diante nós não nos separamos mais e nasceu a ADVEB, Associação dos Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil, que em uma parceria com a Sociedade Bíblica, por meio do contato da Paula França, que era uma das meninas fundadoras, conseguimos realizar este sonho da Bíblia em braille. Isso não é lindo? Sabemos que Deus nos ama tanto, Ele tem um carinho tão grande por cada ser humano que Ele se preocupa em levar a sua palavra nas diversas formas. Não temos desculpa para não lermos a Bíblia, não é mesmo? Então, você que hoje sabe desse amor, desse carinho e deste meio proporcionado por Deus para nós, pessoas com deficiência visual, podermos ler a Bíblia, aproveite mais a sua Bíblia, o seu tempo, porque esta é a palavra que nos faz reconhecermos o quanto somos amados e especiais por Deus. Muito bacana esse trabalho desse bebê. Muito bom, que trabalho lindo e que fala especial. Pois é, mais um trabalho muito importante, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a nossa parceira aqui também na IPP-TV. Exatamente. E depois do intervalo, é dia de conhecer os Cromonautas, a turminha que faz parte da nova série produzida pela APECOM. E nós vamos falar também de missões na Itália. O número de evangélicos naquele país é muito pequeno. Tem estudos que mostram que o índice fica em torno de 1%, e por conta disso, não só a Itália, mas vários países europeus estão se transformando em campos missionários. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros mantém uma congregação em Pistoia, na região da Toscana. O trabalho de evangelização vai sendo desenvolvido lá em diversas frentes. E no Notícias do Bem, a gente vai receber o reverendo Samuele Baroncelli, que é pastor daquela congregação. Dá tempo de você participar com a gente. Você pode deixar sua pergunta ou fazer o seu comentário aqui no chat do nosso canal. Notícias do Bem vai para mais um intervalo, a gente volta já já. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP-TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito... É muito bom. Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte desta fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária.
De 13 a 15 de novembro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e o Ministério Impacto convidam você para a Conferência Jovem Impacto 2021. Pecados Intocáveis, o Evangelho como instrumento para vencermos pecados toleráveis. Arival Dias Casimiro, Alexandre Sacha, Hernandes Dias Lopes, Chun Chung, Emílio Garófalo, Leandro Lima e Banda Projeto Sola já estão confirmados. E você é o nosso convidado. Acesse ministérioimpacto.com e faça sua inscrição. As vagas são limitadas. Conferência Jovem Impacto 2021. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Olá, estamos de volta com Notícias do Bem e nós estamos felizes que vocês continuam aqui ligadinhos com a gente. E olha, eu quero agradecer em especial a participação do Elton Pereira de Souza, que está aqui super atuante no nosso chat. Obrigada, Elton, porque eu tô vendo aqui que ele está super nos auxiliando aqui com as respostas. E realmente, Elton, o valor da inscrição é esse mesmo que você colocou, né? Da Conferência Impacto, R$ 99,90. E amanhã, no primeiro dia do evento, o valor já pode ser alterado, sim. E, gente, quero mandar um abraço para Delva e para o Wellington Gonçalves, que também está aqui participando da programação, e o Manuel Alves também, que está ligadinho, e a Mira Nunes também ligadinha aqui no Notícias do Bem. Que bom ter vocês todos participando aqui do nosso chat, conectados. Vejo muitas pessoas que estão aqui, não estão mandando mensagem, mas sei que está aqui acompanhando a nossa programação durante as suas atividades. É verdade. Agora nós vamos falar passar uma matéria muito bacana sobre uma galera muito animada e curiosa que faz parte de uma nova série produzida pela PECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Pois é, o Notícias do Bem preparou uma reportagem especial mostrando a turminha dos cromonautas para você. O elenco do live action é composto por 5 crianças. Juntas, elas vão desvendar mistérios em cada episódio. A série infantil surgiu como um entretenimento para a garotada durante a escola bíblica de férias. Os cromonautas surgiram com a possibilidade, não se chamavam cromonautas ainda, mas nós estávamos conversando sobre a possibilidade de termos alguma forma, alguma maneira de chegar nas crianças com aquilo que seria o equivalente à escola bíblica de férias, sendo que em plena pandemia de forma virtual. Então, as conversas começaram por aí, com a tentativa de criar algum produto que substituísse a escola bíblica de férias presencial durante as férias de julho desse ano, né, enquanto a pandemia ainda estivesse acontecendo. Só que durante esse processo nós percebemos que tínhamos em mão um bom produto que poderia se tornar uma websérie, já que aí já tinham nascido os cromonautas, os personagens, o perfil dos personagens. Então a gente tinha muito material para que isso se transformasse em algo maior do que a EBF. Então a gente decidiu segurar um pouco esse plano de produzir uma escola bíblica de férias e decidimos transformar isso numa websérie em 5 episódios, utilizando ali aqueles 5 personagens. O que acontece é que quem produz isso é a PECOM, né, e o produtor executivo
é o executivo da APECOM, que é o reverendo Rodrigo Leitão, mas eu acabo fazendo o papel de direção geral e eu conto com uma equipe muito enxuta, que são pessoas que fazem parte aqui da nossa igreja no Rio, da Igreja Presbiteriana Libertas. Então, a parte de edição, criação, roteirização, direção, figurino, pós-produção, música, trilha original, tudo isso foi a equipe aqui do Rio quem tocou. Os primeiros episódios foram gravados em 5 meses e transmitidos no programa de TV Verdade e Vida. Os Cromonautas fizeram tanto sucesso que a série ganhou novos episódios e edições especiais. As gravações elas eram planejadas para acontecer em 30 dias. Só que a gente esqueceu que tanto a gente nunca tinha produzido live action de ficção com crianças, muito menos em plena pandemia. Então, o que eram 30 dias se tornaram 5 meses. A cada retomada das gravações, a gente já ia com o coração na mão, porque aconteciam várias coisas. Então, sempre que alguém dava teste positivo para a Covid no nosso círculo familiar, precisávamos interromper as gravações por 15 dias e só então a gente retornava aos estúdios. E mesmo assim, nesse decorrer de 5 meses, criança já sabe como é, né? E os Cromonautas já vão marcando o público infantil. A trilha sonora e a abertura estão na cabeça da criançada. Cromonauta, reativa a vida colorida, é pra valer. Cromonauta, agitar esse mistério, nós vamos resolver. Cromonautas! Produzida pela Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, a APECOM, a série transmite de forma leve e dinâmica a boa notícia que Jesus veio trazer, gerando transformação e impacto. A dos Cromonautas é muito simples, Mateus, já que a gente está falando sempre das boas notícias do Evangelho. Só que os Cromonautas fazem isso de uma maneira criativa, já que eles têm acesso a uma caixa que eles chamam caixa de sabedoria. Então, essa caixa de sabedoria sempre traz para eles alguns trechos das Escrituras que eles se confrontam com elas. Eles geralmente estão vivendo experiências parecidas, tanto nas relações entre o grupo, como também nas suas experiências de casa, e eles vão ter a oportunidade de colocar em prática, aquilo que eles estão aprendendo de Deus. Então, eles fazem isso a cada texto que a caixa de sabedoria entrega para eles, eles têm a oportunidade de perceber como aquilo que Jesus ensina para a gente e aquilo que Jesus é para a gente não é somente retórica, e nem atua somente no campo das ideias, mas traz impacto e transformação para a nossa vida aqui e agora. É essa a mensagem dos Cromonautas. E o grande gancho dos Cromonautas é que qualquer pessoa pode ser um Cromonauta onde ela estiver. E a gente usa a figura das cores, né? Por isso que a Cromonautas é um viajante das cores, e nós usamos essa figura porque a proposta é fazer entender que onde tem alguém que professa a fé em Jesus, onde tem alguém que vive o que Jesus ensinou a ser vivido e que ama Jesus e que serve a Jesus, onde essa pessoa está, aquilo que não tem cor toma cor, porque é isso que Jesus faz por meio da nossa vida e na vida da gente. Os Cromonautas são uma grande metáfora sobre o poder do Evangelho e o poder que o Evangelho tem de transformar as circunstâncias, as pessoas, os pensamentos e também a sociedade. Todos os episódios já estão disponíveis no canal oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, no YouTube. Podem assistir os Cromonautas completo lá no canal da Igreja Presbiteriana do Brasil. Está lá os 5 episódios que foram ao ar no Verdade e Vida, estão lá também no canal da igreja. Assim também como na playlist Mundo Cromonauta, você vai encontrar os spin-offs, os episódios extras que nós produzimos com os personagens. E logo, logo, no finalzinho de dezembro, nós vamos divulgar onde é que vai sair o especial de Natal dos Cromonautas, se nós sairmos bem dessa aventura que é gravar com eles, que está começando hoje, diga-se de passagem. A gente transformou o estúdio aqui da Igreja Libertas, ou melhor, transformamos o espaço da Igreja Libertas no estúdio de gravação para Cromonautas. Eu espero que logo, logo a gente esteja no ar com eles de novo. Você tá bem isso? Relaxa! Não tem nada intergaláctico por aqui, mas
a gente pode estar sendo vigiados numa missão secreta de espiões. Bacana essa série. Vale a pena você acompanhar, mostrar pra criançada, claro, né? Com certeza. Se bem que... A gente assiste também. Eu amo essa série. Não só criançada. Muito bom. Eu quero falar que o Elton, ele agradeceu, né? Que eu falei que ele tá aqui nos auxiliando. Ele falou que ele tá no momento caseiro, né? Tá passando um período em busca de novas oportunidades, de requalificação ali no mercado, né? E tá aqui nos dando como voluntário, né? No Notícias do Bem, aqui auxiliando o nosso trabalho aqui, querido. Então... Você que está aqui no chat acompanhando, é um bom também caminho, né? Para quem está buscando busca de um profissional, aqui, um ótimo momento de vocês conversarem, quem sabe. Isso aí. Agora analisando o que ele falou ali na entrevista, né? Isso, né? Você vai montar um material nesse período que foi da pandemia, é um desafio, né? Foi um grande desafio. Com certeza. Mas que tem uma ideia, que você vê uma oportunidade, ainda estava passando por uma fase que tinha toda essa questão de... ainda do vírus ali, da equipe, eram muitas pessoas envolvidas, né? Ainda uma galera jovem ali, pequena, que tinha a família toda também por trás, né? Mas realizaram um trabalho muito bonito. Muito bacana. Graças a Deus. O Thiago Henrique traz um recado especial pra gente, direto da Editora Hebron. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Assim é a palavra de Deus para aqueles que não conhecem a Jesus. Por isso devemos evangelizar. Quer evangelizar aqueles à sua volta, mas muitas vezes você não sabe como? A Editora Hebron preparou uma caixa com 120 evangelhos de João, em diferentes capas, para você distribuir e evangelizar aqueles à sua volta. Cada caixa com 120 destes evangelhos custa apenas R$ 149,90. Você pode adquirir por editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da Editora Hebron é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Portanto, editorebron.com.br, além do Evangelho de João, claro, tem muitas oportunidades, tem combos, enfim, tem muita coisa bacana lá na Editora Hebron para você. Depois do intervalo, o número de evangélicos na Itália é muito pequeno. Alguns estudos mostram que o índice fica em torno de 1%. Por isso, o país, assim como outros da Europa, se transformou ao longo dos últimos anos num grande campo missionário. Verdade, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros mantém uma congregação em Pistoia, na região da Toscana, onde o trabalho de evangelização vem sendo desenvolvido em várias frentes, inclusive, como você está vendo aí nas imagens, nas ruas e nas feiras da cidade. Logo depois do intervalo, a gente vai mostrar esse trabalho e conversar ao vivo com o reverendo Samuele Baroncelli, que é pastor daquela congregação. Ainda dá tempo de você participar do nosso Notícias do Bem, deixando aí o seu recado, deixando a sua mensagem, a sua pergunta, enfim. Interaja com a gente, esse espaço é todo seu. Notícias do Bem vai para mais um intervalo, mas é rápido, é o nosso último intervalo dessa sexta-feira. Daqui a pouco a gente está de volta aqui pela IPPTV. Continue com a gente. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus.
Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui, ó, um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IPP Play, o conteúdo da IPP-TV disponível para você. De 13 a 15 de novembro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e o Ministério Impacto convidam você para a Conferência Jovem Impacto 2021. Pecados Intocáveis, o Evangelho como instrumento para vencermos pecados toleráveis. Arival Dias Casimiro, Alexandre Sacha, Hernandes Dias Lopes, Chun Chung, Emílio Garófalo, Leandro Lima e Banda Projeto Sola já estão confirmados. E você é o nosso convidado. Acesse ministérioimpacto.com e faça sua inscrição. As vagas são limitadas. Conferência Jovem Impacto 2021. Israel para Jesus, um programa missionário dedicado a compartilhar informações e conteúdo sobre o povo judeu, os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, os costumes e a cultura milenar judaica. Israel para Jesus, todo sábado ao meio-dia, horário alternativo terça-feira às 9 da noite, um programa do Instituto ITB. Estamos de volta, último bloco do nosso Notícias do Bem desta sexta-feira. Hoje é 12 de novembro. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18 horas aqui na IPP-TV. Exatamente. Tá acabando a semana, minha gente. Tá acabando, calma aí. Feriadão tá chegando. Nossa, com feriado na segunda, né? Que beleza! O número de evangélicos na Itália é muito pequeno. Alguns estudos mostram que o índice fica em torno de 1%. Por isso, o país, assim como outros da Europa, se transformou ao longo dos últimos anos num grande campo missionário. Verdade. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros mantém uma congregação na cidade de Pistoia, na região da Toscana, onde o trabalho de evangelização está sendo desenvolvido em várias frentes, inclusive nas ruas, nas feiras da cidade. Notícias do Bem de hoje, a gente está recebendo o reverendo Samuele Baroncelli, que é pastor daquela congregação e está com a gente ao vivo, direto da Itália. Pastor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Notícias do Bem mais uma vez, para a gente falar a respeito desse trabalho que vem sendo desenvolvido aí em Pistoia. A gente vê os números, né, infelizmente, dos evangélicos na Itália, os números são realmente muito baixos, né? Os estudos mostram 1%, às vezes nem isso, dependendo da região do país, né? Oi, Tainá. Oi, Roberto. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, com todos os irmãos. As bênçãos do Senhor Jesus para todos vocês. Sim, é assim, Roberto. Os números aqui na Itália são muito baixos. Os estudos mais recentes mostram que nominalmente os evangélicos são 0,7%, mas de fato os crentes verdadeiros que têm um compromisso com a igreja e congregam habitualmente na igreja não chega quase a 0,5%. Então é um desafio muito grande aqui, é um país que deve ser totalmente, eu não digo nem reevangelizado, né? Eu digo evangelizado do zero, né? É isso mesmo. E, pastor, o que a gente pode entender, o que se levou a isso, né? O que a gente pode, a causa, né, de chegar a esse ponto? Seria a secularização? O que poderíamos entender a causa de tudo isso? Eu vejo várias causas, né, Tainá? São fenômenos muito complexos, mas as duas principais que eu vejo são
primariamente o fato de que a cultura italiana já está além do cristianismo e da Europa toda, né, do norte Europa, da Europa inteira. Aqui se fala já de pós-cristianismo, né? Não é mais aquela cultura, o problema da Itália não é mais a cultura católica, não é mais a cultura tradicional, é realmente uma secularização muito, muito forte em cada camada da sociedade, em cada aspecto da vida das pessoas. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto que eu vejo aqui, trabalhando nas ruas, nas praças, no campo vivo, nas vidas das pessoas, que é o aspecto da decepção. O povo italiano já deu bastante com religião, né? Pelo fato de ser um país muito católico, a Igreja Católica, infelizmente, passou pelas pessoas uma ideia de Deus que não é o Deus bíblico, não é o Deus vivo e verdadeiro, mas é um ritual, é um conjunto, né, de ritos formalísticos que não leva as pessoas à salvação, não leva em lugar nenhum. E apesar disso, tem uma geração muito grande de padres e freiras aqui em Itália que não foram vocacionados, chegaram no ministério sem ter vocação, e tem muitas famílias, muitas pessoas que foram, infelizmente, machucadas por experiências negativas na igreja. E isso afastou as pessoas disso, não é? Você vai na rua, você vai levando uma mensagem, você apresenta a Bíblia às pessoas, e as pessoas elas se afastam assim, até fisicamente, elas fazem esse gesto aqui, dizendo, não quero mais nada disso, porque eu já estou com experiência na minha família, já estou com feridas, eu já estou com um filho, uma mulher, um marido machucado pela igreja. Isso é muito triste, mas nós estamos levando, graças a Deus, uma nova mensagem, estamos introduzindo o evangelho verdadeiro, a pessoa de Jesus, que consola, que cura, que leva uma mensagem poderosa de salvação verdadeira, um relacionamento pessoal, e as pessoas estão respondendo muito bem com isso. Muito bem, graças a Deus. Que bom. Agora, reverendo, a gente está vendo imagens do trabalho, né, que vocês estão desenvolvendo aí, inclusive vocês conseguiram autorização, que é uma coisa muito difícil, né? Vocês conseguiram autorização para participar, inclusive, de feiras, enfim, de eventos aí na cidade de Pistoia, onde vocês colocam um pequeno stand com literatura e falam sobre o evangelho para as pessoas que vêm até vocês para procurar. Na verdade, as pessoas têm que vir, né, até vocês para que vocês possam falar a respeito do evangelho, não é isso? Está sendo e foi uma experiência realmente muito impactante, Roberto, e isso é tão difícil para Pistoia, para Toscana, que a nossa permissão pelo mês de novembro agora, o mês corrente, ainda não saiu. Nós tivemos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a permissão de outubro. Estamos trabalhando para a permissão para novembro, porque essa permissão, imagine, deve ser entregado o pedido por cada mês, renovado a cada mês. Então, nós estamos esperando, orem por nós. Eu peço um clamor pelos irmãos para que possa sair a nossa permissão de dezembro. Está sendo um trabalho impactante mesmo, ficar ali no centro da cidade durante os 2 dias de mercado da feira da cidade, que são quarta de manhã e sábado de manhã, de 9 a 13, a gente fica ali com Bíblias, esse banquinho, Bíblias, livros, o livro Transtornos Mentais do Pastor Ival, que está impactando muito os jovens, os estudantes da escola, eles param lá na frente do banquinho para ver aquela imagem da capa do livro, eles são muito impactados, eles querem saber como lidar com depressão, como lidar com doenças mentais sem necessariamente não tomar fármacos fortes, recorrer ao psiquiatra, e as pessoas estão sedentas. Nós temos, claro, muita rejeição, muitas rejeições, mas muitas pessoas saíram dali com lágrimas no rosto, nos olhos, aí tocadas
pela palavra, tocada, porque nós estamos acolhendo eles com carinho, com amor, escutando muito. Eu falo isso aos dois irmãos que estão trabalhando conosco ali, que tem primeiro que escutar. E o Espírito Santo depois vai dar a brecha, a entrada, a porta para levar uma palavra. Está sendo um trabalho que impacta primeiro de todos, impacta nós mesmos, como missionários, como os obreiros, e está alcançando muitas pessoas. Já várias pessoas foram para a igreja como fruto desse trabalho, pela glória de Deus. Tá certo. Agora, reverendo, a gente está vendo imagens também, né, da sua participação, que aconteceu durante a homenagem ao soldado desconhecido aí em Pistoia, né? Foi um momento, acima de tudo, também para falar a respeito do Evangelho de Cristo, né? Para a glória de Deus e para que a palavra pudesse ser levada durante aquela celebração, durante aquela cerimônia, né? Olha, Roberto, esse era o nosso único objetivo, né? Levar uma palavra para que daquele púlpito se levasse uma palavra pregada fielmente bíblica. Nós fomos muito surpreendidos pelo fato de que a Embaixada de Roma nos contatou pedindo, né, pela primeira vez na história do monumento votivo, a presença de um ministro evangélico concelebrando, né, com o ministro católico. Foi uma coisa tão fantástica. Nós vimos isso como um milagre de Deus mesmo, confirmando o trabalho de missionário em Pistoia. Nós vimos isso como uma confirmação muito forte do investimento da IPP, da Junta Missionária de Pinheiros em Pistoia, do pastor Arival, de todos vocês, dos irmãos lá. Nós vimos isso realmente como uma confirmação desse trabalho. E foi uma coisa realmente muito, muito forte, emocionante mesmo, tocante mesmo. Mas graças a Deus, o Senhor nos deu uma palavra bíblica, firme, sólida, e foi pregada pela primeira vez na história do Monumento Votivo Brasileiro em Pistoia. Teve aí uma palavra bíblica pregada daquele púlpito. Foi muito emocionante, mas um milagre de Deus, um milagre realmente. O único nosso objetivo era esse, levar a palavra dali, né? Levar que a palavra fosse pregada daquele púlpito, impactasse as pessoas presentes, as autoridades da Toscana, de Pistoia, que ouviram uma mensagem, né, muito forte, muito bíblica. Graças a Deus por isso. Amém, foi pastor. Realmente muito bom. Reverendo, nós começamos falando contando da realidade que hoje vive na Itália, né? O senhor falou realmente como está difícil, como estão sedentos e essa dificuldade de se falar do Evangelho. E isso também falou da necessidade de fazer esse trabalho, mas também deixou uma esperança de como tem um campo aberto para poder trabalhar. Como que o senhor avalia daqui para frente todos esses acontecimentos, né? A participação da IPP num evento como esse, né? Da igreja, né? Aí em Pistoia, dessa ação que está acontecendo nas praças aí em Pistoia também, de poder falar do Evangelho numa praça pública. Como que o senhor avalia daqui para frente, né, os próximos passos aí, dos próximos acontecimentos? Como que o senhor vê com os olhos aí de esperança, né, com trabalho com missões na Itália mesmo? Olha, Tainá, nós estamos a cada dia mais animados. É emocionante tudo isso, ver Deus abrindo portas, ver o Senhor Jesus aí alcançando pessoas, corações das pessoas. É muito emocionante, dá para chorar. E nós vemos nesses acontecimentos últimos uma confirmação muito grande disso. Nós já, domingo passado, fomos em La Spezia, uma cidade a 1h30 de carro daqui de Pistoia, e fomos aí assistindo a um milagre de Deus enorme. Nós fomos lá para o primeiro culto em La Spezia, que, entre aspas, é a cidade onde no século XIX, metade do 1800, começou a obra evangelística protestante pelas missões da Inglaterra. É a cidade pela qual entrou o evangelho na Itália, La Spezia, uma cidade portual. E nós estávamos lá
domingo passado, começando o primeiro culto, porque tínhamos 3, 4 famílias lá que estamos discipulando. Nas horas da manhã chegou a notícia que 2 delas estavam em quarentena por causa do Covid, outra estava meio doente aí assistindo os pais. Estávamos a 5 minutos do começo do culto sem ninguém, só a equipe de Pistoia, 9, 10 pessoas de Pistoia que foram lá. E em 5 minutos orando, chegaram 23 jovens de rua. Aqueles jovens que passam o dia inteiro na rua aí, com problemas, né? Digamos assim, jovens difíceis, entre 14 e 18 anos, 19 anos, 23, e foi dada uma palavra, eles foram ali, ficaram em pé, fizemos um louvor com violão, foi tremendo, todo mundo chorando. Foi um choro geral, vendo o milagre de Deus. E amanhã a gente vai em Roma para fazer o nosso primeiro culto no templo da St. Andrews Church of Scotland, em Roma, no pleno centro de Roma. A gente vai vamos alugamos 2 carros, o meu carro e um outro carro alugado. A gente vai em 9, 10 pessoas da Igreja Presbiteriana de Pistoia, e lá já tem famílias que querem participar. Então tudo isso nos anima, tudo isso o amor de Jesus nos constrange, né? Fala a palavra, tudo isso é eletrizante mesmo no Evangelho, dá uma força do Espírito Santo que está quebrando as barreiras, está quebrando as fortalezas do inimigo. Estamos vendo resultados aqui, pessoal chegando de todo mundo, outros missionários que estão chegando aqui para nos ajudar, para trabalhar em time. Tudo isso é fantástico, Tainá. Tainá, não, como eu vejo com olhos da fé. Amém. O Evangelho conquistando essa terra. Amém. Essa terra. Amém, que bacana, pastor. Deus continue abençoando sua missão, continue abençoando o trabalho aí na Itália, né, do outro lado do mundo. E a gente quer agradecer mais uma vez a sua participação com a gente aqui ao vivo no Notícias do Bem. É sempre um prazer recebê-lo para a gente conversar a respeito do trabalho aí na Europa. Então, assim, que Deus continue abençoando o seu ministério. Muito obrigado, pastor. Bom fim de semana. Obrigado a você, irmãos. Deus abençoe vocês todos. Amém. Um abraço grande em Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Reverendo Samuele Baroncelli participando conosco direto de Pistoia, na região da Toscana, na Itália, falando a respeito do trabalho desenvolvido lá pela congregação da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Um trabalho muito belo. Você pode acompanhar pelas redes sociais também e ficar por dentro de tudo. E, claro, você pode participar também em oração. O Notícias do Bem está chegando ao fim. O nosso encontro é de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Você pode ver tudo o que aconteceu, não só Notícias do Bem, mas todos os programas da IPP TV, acessando o canal IPP Play. Acesse youtube.com/IPPplay, faça sua inscrição e ative o sininho para receber todas as notificações. E não deixe de compartilhar com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos da igreja. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito 24 horas por dia na internet. Se você está acompanhando a nossa versão ao vivo aqui, você vai ficar com o Marcos Melo e os seus convidados especiais no Conversa da Tarde. Se você está acompanhando a nossa edição alternativa às 18 horas, a partir de agora, então, você fica com Vivendo o que Cremos, com os reverendos Arival Dias Casimiro e o reverendo Hernandes Dias Lopes. A gente volta na terça-feira. Segunda-feira você vai acompanhar a programação da Conferência Jovem Impacto aqui. Na terça, a gente está de volta, se Deus quiser, ao vivo, às 11h30 da manhã. Até lá, bom fim de semana. Tchau.